Irmãos, nós estamos na 31ª Parashat. Parashat é a palavra hebraica para porção. E ela se encontra entre Levítico 21, verso 1, a Levítico 24, verso 23. Em hebraico, ela tem o nome de Emor. Fale comigo, Emor. E Emor significa fale. E nessa porção, são muitas vezes que você vai encontrar essa expressão, né? Deus dizendo a Moisés, fale ao povo, Emor. Amém? Olha, essa porção é uma porção maravilhosa. Tem muitos assuntos interessantes. Durante toda a semana eu achei que eu iria ministrar uma coisa, mas hoje ali sentado, fiquei por 5 horas montando esse estudo hoje. E Deus ministrava comigo esse assunto que é de máxima importância. Porque nós estamos vivendo dias muito complicados. Dias onde os acidentes têm se multiplicado, não é verdade? Doenças têm se multiplicado. E o que tem acontecido como consequência de acidentes e doenças e negligências e por aí vai? Muitas mortes. Você concorda comigo que o índice de morte hoje ele é muito alto? Também por assassinatos, pela violência. E o povo de Deus ele precisa aprender um pouco sobre a morte. Saber lidar, porque infelizmente é um processo natural da vida. É algo que acontece. Ao homem foi dada a ordem de falecer uma vez, vindo depois disso o juízo. Então ninguém tem como escapar dessa realidade, tanto sobre a sua própria vida, tanto quanto lidar com a morte de entes queridos, amigos, enfim, vizinhos e por aí vai. Amém? Então hoje nós vamos tratar um pouco sobre a morte. Eu quero ler com vocês Levítico verso 1 e 4 do capítulo 21, que diz assim: Disse Adonai a Moisés, fala aos sacerdotes, filhos de Arão, e dize-lhes, o sacerdote não se contaminará por causa de um morto entre o seu povo, salvo por seu parente mais chegado, por sua mãe e por seu pai, e por seu filho e por sua filha, e por seu irmão, e também por sua irmã virgem, chegada a ele, que ainda não teve marido. Pode contaminar-se. Ele, sendo o homem principal entre o seu povo, não se contaminará, pois que se profanaria. Irmãos, o sacerdote, lógico, ele tinha uma porção especial, onde ele não poderia estar se contaminando com o morto, e essa separação especial do sacerdote é para ser um exemplo para todo o povo. E a morte, ela é algo que traz uma contaminação ao ser humano. Não se iluda. A natureza por si só vai mostrar que o corpo de uma pessoa falecida, ela vira uma colônia de bactérias imediatamente. E no Ocidente, né, no Brasil, nós temos hábitos que não são os mais indicados na hora que acontece a morte de alguém. Né, a gente tem um procedimento que nós herdamos, infelizmente, que vai ao contrário daquilo que Deus deseja. E nós vamos nessa noite falar um pouco sobre como devemos proceder nessa hora. Amém? A morte é uma dura realidade. E a dor que ela causa na vida das pessoas que perdem seus entes queridos é, de fato, terrível. E infelizmente, por se tratar de um assunto tão delicado e pela falta de um ensinamento adequado à luz das Sagradas Escrituras, a grande maioria dos crentes em Yeshua possui extrema dificuldade em lidar com isso, agindo muitas das vezes de forma pagã, contrárias às instruções de Deus. Irmãos, tem um DVD que a minha filha assistia quando era pequena, e ali a cantora, no final, ela faz uma música de homenagem para a avó, mas a avó já morreu, então ela fala com a avó. Não é difícil nós vermos, às vezes, pessoas conversando com aquele ente que partiu. Às vezes a pessoa, ela tem um sonho com alguém que morreu e a pessoa vem trazer uma revelação, conversar com ela, a pessoa se agarra naquilo. Irmãos, isso tudo é prejudicial à fé. Isso tudo é contrário às Sagradas Escrituras. E eu não estou falando que as pessoas fazem isso por maldade, mas pela ignorância, no sentido de não conhecer o que a Bíblia aponta. As pessoas, elas agem de forma pagã nesse momento. E olha,
como eu disse, é uma realidade e é uma dura realidade. A morte, ela é terrível. Ela causa tristeza, ela causa dificuldade, ela realmente vai causar uma depressão inicial, mas quem criou a morte? Deus. A morte é criação de Deus. Então, nós temos que aprender com Deus a como lidar com ela quando ela acontece, para que não sobrevenha sobre nós um peso além daquilo que ela já causa. E ela é uma ferramenta assim muito grande do adversário para tentar desviar a gente nesse momento. Está entendendo isso? E nós precisamos saber lidar com ela. Amém? Então nós vamos buscar nas Sagradas Escrituras como proceder nesse momento. E aqui, pegando o exemplo do sacerdote, você já vê que o sacerdote ele tinha uma separação especial para não se contaminar. Por quê? Yeshua ele ensina no Novo Testamento. Quando Deus fala assim, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Deus fala assim porque ele é Deus de gente viva, não de gente morta. Não é porque Abraão, Isaac e Jacó estão vivos hoje, mas porque com certeza eles estão salvos e serão ressuscitados. Então, como Deus é eterno, ele se proclama o Deus dessas três pessoas que para Deus já estão vivas na eternidade. Está entendendo isso? Mas no nosso tempo estão vivos? Não. E Deus é Deus de gente viva, não de gente morta. Amém? E como eu disse, o adversário, como ele tenta desviar as pessoas da fé na hora da morte. É muita coisa que ele usa, que ele tenta trazer a pessoa para o lado dele. Às vezes usando o nome do Senhor Yeshua, tentando disfarçar de fé. Mas nós temos que estar atentos para não sermos enganados. E principalmente para podermos ajudar milhares de pessoas que não sabem lidar com essa dor tão terrível. Então a primeira coisa que eu quero falar, sim, a morte é terrível. Sim, a morte ela causa uma depressão. Só que ela não tem poder para nos manter deprimidos. Porque se estamos em Cristo, nós somos livres até desse poder depressivo da morte. Vamos passar por um período curto, mas nós não seremos consumidos por essa tristeza e por essa dor, porque Deus estará conosco para nos ajudar. Amém? Olha só, ao ser humano não existe vida fora do corpo, pois é um ser formado pela junção da matéria com o espírito. Qualquer ensino ou fé que leve à crença de uma consciência humana extracorpórea é antibíblica e, por sua vez, demoníaca, pois assim foi ordenado pelo próprio Deus. Irmãos, não é difícil às vezes nós vermos pastores falando, não, porque o irmão está lá na glória. Se você falar que ele está na glória no sentido de que ele vai ressuscitar e ele foi salvo, amém. Mas se você achar que ele já está lá brincando com Jesus em espírito, isso é um ensinamento antibíblico. Porque se você já está com Jesus na glória em espírito, para que você vai precisar ressuscitar? Você já está com ele. Deus é espírito, você está com ele em espírito, ressuscitar para quê? Por que vai haver ressurreição? Porque o ser humano ele não permanece vivo se o espírito que vem de Deus não se unir a um corpo. Você aceita Yeshua, você ganha um espírito novo. Aleluia. Mas o seu corpo ainda é o mesmo. Por isso que você vai morrer. Mas quando ele voltar, ele vai te dar um corpo novo. Como o corpo dele, que é de glória, também vai te dar um corpo de glória. E aí você vai ressuscitar, você vai estar vivo novamente. Então qualquer fé que leve você a acreditar que você fica consciente fora do seu corpo, é antibíblico. E se é antibíblico, é demoníaco. E disso o diabo tira proveito. Porque as pessoas, por não entenderem, não saber lidar com essa realidade, que a pessoa morre, ela é como se ela fosse desligada da tomada. Ela não está consciente mais. Ela não pode ver, ouvir, sentir, pensar absolutamente nada. Ela não está em lugar nenhum, pensando coisa nenhuma. Ela está dormindo.
O sono é como a morte é como um sono profundo. Sabe aquele dia que você bate a cabeça no travesseiro e acorda no outro dia, nem sabe a hora, você não sonhou nada, você não lembra de nada? Quem sabe o que é isso? Todo mundo sabe o que é isso. Assim é a morte. É como um piscar de olhos. Está entendendo isso? E o diabo tenta tirar proveito disso. Porque sabendo da nossa dificuldade de aceitar a partida de alguém, ele vem e se manifesta num sonho, numa memória. Às vezes ele se materializa usando a imagem de entes queridos que você está agarrado naquela morte, para tentar te seduzir num relacionamento que Deus desaprova. E quantas vezes eu já vi pregações na internet, pastores, líderes falando disso, e não entendem que nós não podemos crer dessa forma, porque a Bíblia aponta outro caminho. Ao ser humano não existe vida sem corpo. Ah, mas Deus é espírito. Muito bem, Deus é espírito. Existem seres espirituais, mas o ser humano, ele não é só espírito. Ele é um espírito que habita num corpo. Se não for assim, não existe vida para nós. E não se iluda, mesmo o judaísmo erra nesse conceito. Mesmo o judaísmo mais tradicional apregoa que quando você vem nascer aqui, você já existia lá com Deus. Porque, amado, a Bíblia não fala isso. A Bíblia não aponta isso. E nós nessa noite vamos aprender, primeiro, esse relacionamento do que é a composição humana. Para você entender, então, o que é vida e o que é morte. Amém? Olha só, em Deuteronômio 18, a parte A do versículo 10 e depois a parte B do versículo 11 até a parte A do versículo 12, eu só separei assim, para não perder tempo, que é isso que interessa para nós, amém? Não se achará entre ti quem? Ou seja, Deus dá uma lista de coisas que Deus não quer no meio do povo dele. Olha o que diz ali, ó, consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação a Adonai. Está entendendo? Consultar um morto não é meramente um pecado, é uma abominação, é pior, é um pecado extra, está entendendo? É um pecadão, vamos dizer assim. É uma coisa que não apenas é errado, mas é uma coisa que Deus detesta. Por que Deus detesta? Porque a pessoa, quando consulta um morto, ela não está consultando um morto, ela está consultando um demônio, disfarçado de ser humano. Ah, mas é aquela passagem lá que o rei Saul consultou a Samuel. Meu irmão, aquela passagem lá é um demônio se fantasiando de Samuel. Ah, mas ele falou o futuro e aconteceu. Meu amigo, quantas pessoas frequentam ambientes de consulta, incorporação de mortes, que ele anuncia o futuro e acontece? Por quê? Porque é dado o poder para ele anunciar aquele fato, para que a pessoa fique aprisionada naquilo. Como Paulo ensinou, né? O próprio Satanás se transfigura de anjo de luz. Deus vai permitir que um profeta dele volte para anunciar uma coisa que ele proíbe na sua própria lei? O que você acha? Jamais. Então, consulta a mortos é pecado. E aqui eu quero dar uma palavra para todo aquele que ainda é agarrado numa imagem de escultura, que ainda recorre a um santo, né, a um intercessor. Meu amigo, minha amiga, preste atenção. Apenas o nome de Yeshua, Jesus Cristo, pode te atender, porque ele morreu como todos os santos que você às vezes crê, também morreu. A diferença é que ele ressuscitou. Então ele está vivo. Por isso que só o nome dele é capaz de fazer alguma coisa. Não é porque ele é o Filho de Deus simplesmente. Porque ele morreu, mas ressuscitou. Ele está vivo. Nesse exato minuto, ele tem carne, ele tem osso, está entendendo? Mas é de glória. Mas tem. Quando os discípulos olharam para ele, ele falou, peraí, vamos fazer o seguinte, me toca. Tocaram, sentiram ele. Não, está difícil de acreditar, vocês têm alguma coisa para comer aí? Ele comeu. E quando ele voltar,
Ele vai servir uma ceia para nós, um banquete. Nós vamos comer mesmo com Ele. Então, por isso que apenas o nome de Yeshua é capaz de nos aproximar a Deus, porque Ele morreu, porém Ele está vivo, Ele ressuscitou. Ele não é um espírito desencarnado não, meu irmão. Ele é um ser humano para todos sempre, como eu e você. Só que Ele está ressurreto em glória. E essa é a nossa esperança, que iremos ressuscitar. Amém? Olha só, em Gênesis 2,7 é o texto perfeito que mostra a composição perfeita do ser humano. E formou Adonai Deus ao homem do pó da terra. Toca aí na sua cara e fala, ó, é pó da terra, pó. E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, Rua Raim, espírito ou fôlego. E o homem passou a ser alma vivente. Meu irmão, Deus formou o corpo, terra, soprou o fôlego de vida. Ele faz assim, ó. Isso é o que, vamos colocar o seguinte, é o carro, e aí Deus injetou a gasolina. Pra você entender. Agora, um carro com gasolina anda sozinho? Ele vai onde o motorista o leva, sim ou não? O que é o motorista? É você, é a sua alma, é a alma vivente, está entendendo? Alma vivente. É assim que é a vida do ser humano. Ele tem que ter um corpo e tem que ter o sopro de vida para ele ser alma vivente. Se você separa o corpo do espírito, é alma dormente. E antes de juntar, não existia essa alma. A alma ela é criada na hora que junta o espírito com o corpo. Deus forma no ventre da mãe de cada um o corpo e sopra o espírito lá dentro. Ali se forma aquela pessoa. Ela vem à existência. E quando morre, há a separação entre o espírito e o corpo. E aí a alma, o que acontece com ela? Tem como ela permanecer viva? Não. Mas não vamos ficar aqui numa dedução. Eu quero mostrar para você textos. Eclesiastes 12, verso 7. E o pó volta à terra, como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, se quando nós nascemos, quando nós somos gerados do ventre da nossa mãe, Deus sopra fôlego de vida, porque espírito significa fôlego, literalmente, ou vento. Se Deus sopra quando você é concebido, quando você morre, o que ele faz? Ele puxa de volta. Por isso que o espírito volta para Deus. As pessoas pensam, está vendo? O espírito volta para Deus, então o Jimson, o Gasparzinho, vai lá para Deus, fica brincando com ele, conversando. Não é isso. A vida, que é o fôlego, o hálito do próprio Deus, volta para ele. O corpo apodrece, porque veio do pó. Mas pastor, faltou a alma para eu ficar convencido aí. Salmo 146, verso 4. Sai-lhe o espírito e eles tornam pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus pensamentos. Está entendendo? A vida, que é o espírito, volta para Deus. O corpo volta para o pó. E a alma perece, adormece, cessa. Por quê? Porque ela não está na condição que ela precisa para estar viva. Mas peraí, eu já vim de uma religião que eu tive experiências extracorpóreas. Eu saí do meu corpo, eu visitei lugares. Meu irmão, o diabo é o rei do engano. Ele te adormeceu, foi lá e fez tudo o que ele queria, e depois vem cá e te plantou aquela memória, que foi você que foi lá, que foi você que saiu do seu corpo, ou não? Claro, porque no dia que seu espírito sair de você, você morre, acabou, já era.
quando a pessoa é arrebatada em espírito? Amado, eu entendo arrebatamento em espírito, não é que Deus tirou o espírito da pessoa e levou para o céu, não. A pessoa deu uma visão em espírito para Deus. No espírito dela, Deus a arrebatou. Ela continua ali, onde ela estava. Desacordada, acordada assim, catatônica, não sei. Mas Deus mostrou no espírito dela. Está entendendo? Deu visões para aquela pessoa, mas ela estava ali. Senão ela morre. É princípio bíblico, não é meu, não é interpretativo. Você tem que, irmãos, a palavra de Deus, você tem que cavar. Você tem que procurar. Então todo mundo entendeu isso? Para um ser humano estar vivo, ele tem que ter corpo com o hálito de Deus dentro dele. A partir do momento que você não tem essas condições, ser humano nenhum está vivo em lugar nenhum. Ah, mas tem aquela parábola que Yeshua contou do seio de Abraão, que o homem foi para o seio de Abraão, e hoje lendo aquela parábola, eu vi um erro grotesco. As pessoas falam que seio de Abraão é um lugar. Mas se você ler a parábola direitinho, seio de Abraão é literalmente o colo de Abraão. Em primeiro lugar, o homem estava no colo, o próprio Abraão estava consolando ele. Mas lembre-se, é uma parábola. Parábola é uma historinha, não é um fato verídico. E o foco da parábola não era falar de vida após a morte. O foco dessa parábola, e Yeshua estava tentando ensinar o seguinte: se eles não creem na lei e nos profetas, eles não vão crer nem quando eu ressuscitar. É isso que a parábola quer dizer. Tem nada a ver com vida após a morte, tem nada a ver com o inferno, com o céu, não é nada disso que a parábola quer dizer. Então as pessoas pegam as coisas, não entendem as coisas, não somam as coisas e vão criando ensinamentos, doutrinas. Irmão, ninguém vai deixar de ser salvo porque não sabe lidar com a morte direito. Será? A gente tem que parar com esses jargões. Eu não tenho medo nenhum de falar, porque eu nem sabia se vamos criticar a pessoa que não dá disso pode perder a salvação. Depende. Depende das motivações dela. Depende do que isso vai levar ela a fazer também. As pessoas são muito medrosas, depois fica pedindo desculpa. Que pedir desculpa? O que? Fala o que tem que falar, mas saiba o que está falando também. Então, não saber lidar com a morte pode roubar a salvação das pessoas, sim. Não é ela sofrer por causa da morte, mas se ela não souber lidar com isso, aonde esse sofrimento a levará? Estão entendendo isso? Aí que se torna um perigo. Então, todo mundo aqui entendeu a composição humana? É um corpo com um fôlego de vida dentro que forma uma alma. Você é sua alma. Analisa, o que os evangelhos dizem? Yeshua veio salvar o espírito? Não, quando você aceita ele, te dá um novo espírito. O que isso significa? Que a vida de Deus que estava em você, estava morta, por causa do pecado. Então Deus sopra uma vida novinha em você, está entendendo? A essência dele, purificada. Para que você agora ande nos caminhos dele. O que os evangelhos falam para nós? Yeshua veio salvar o corpo? Não, corpo e espírito, ele dá. O espírito imediatamente, o corpo na volta dele. E o que ele veio salvar então? A alma, não é assim que fala no evangelho? Vim salvar as almas. Por quê? Porque a alma é quem nós somos. É onde habitam os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Quem entendeu, diga glória a Deus. Ao ocorrer uma morte, algumas medidas precisam ser tomadas, mas que sejam condizentes com as instruções de Adonai em sua palavra. Meu irmão, não tem jeito, alguém morreu, precisam ser tomadas medidas, algumas coisas vão ter que acontecer. Só que tem que ser feito de acordo com a palavra de Deus. E nessa noite eu coloquei 5 coisas aqui que nós devemos fazer, nós devemos nos preocupar, mas que a palavra de Deus vai nos apontar um caminho melhor. Amém? Primeira coisa, o crente tem um medo, tão medo da morte, que não sabe lidar com isso, que muitas vezes não se prepara para isso. Que isso, tem que me preparar para a morte? Claro que tem. Não, eu sou cristão, eu sou de Deus, não quero saber de morte. Amado, você vai deixar então seus parentes em apuros depois. Olha, faça um plano funerário e, se possível, compre uma sepultura.
Se der para comprar uma sepultura, maravilha, porque não vai ter aquela preocupação de onde vai enterrar, como é que vai ser. Pronto, é ali um jazigo para a família. E outra coisa que faz um plano funerário, é baratíssimo. Porque, meu irmão, na hora que a pessoa morre, é um gasto. Gasta-se muito dinheiro. Até para morrer gasta dinheiro. E se você tem um plano funerário, está tudo resolvido. Não tem dor de cabeça, é só pegar o documento lá, o contrato, levar, acionar, e eles tomam todas as medidas necessárias. Você não precisa se preocupar em preparar o corpo, está entendendo? Tudo isso é feito. Ah, mas eu vou ficar pensando, mas você não vai ficar pagando todo mês o plano funerário e pensar, será que esse mês que eu vou morrer? Não é para isso. Mas é um algo bíblico. Aqui, quero mostrar para você, Gênesis 23, verso 4. Sou estrangeiro e morador entre vós, dai-me a posse de uma sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta. Abraão, nosso pai, ele comprou uma sepultura para Sara, mas se você continua as escrituras, ele foi enterrado lá. Isaac foi enterrado lá. Jacó foi enterrado lá. E José ainda fala, olha, quando vocês me tirarem do Egito, me leva e me enterra lá, na terra, na sepultura dos meus antepassados. Está entendendo isso? Então nós temos que nos preparar nesse sentido. E aqui eu quero pegar um gancho. Quando alguém se adoecer de uma doença grave, você deve clamar a Deus com todas as suas forças para que Deus a cure, com fé, aleluia. Mas você não pode falar assim, não pode morrer de jeito nenhum, não vai morrer. Meu irmão, e se Deus quiser que morra, vai morrer. Então, ore com fé, mas aqui, previna-se, não, Senhor, eu estou pedindo aqui, mas eu entendo que se for da tua vontade, amém, vamos preparar também. Gente, essas coisas o crente precisa aprender a lidar com isso. Porque senão depois é um sofrimento, é uma angústia, é algo terrível que ele atravessa e é complicado. É uma coisa que vai acontecer, amém? Vai acontecer, gente. Então nós temos que ter essa ciência. Por quê? Porque a Bíblia fala de morte. Aleluia? Segunda coisa, não toque no cadáver sem que haja necessidade. Enterre-o o mais rápido possível, evitando a extensão do sofrimento e apego à morte. Gente, na cultura judaica, o morto ele não fica exposto, igual a gente tem aqui no Brasil, não. Primeiro que ele é envolvido numa mortalha branca, ele é todo envolvido, todo tampado mesmo. O caixão está fechado. E no judaísmo, por exemplo, não se coloca coroa de flores, isso é costume pagão, viu? Não se coloca coroa de flores, porque flor é vida. Então você está enfeitando uma morte, não. Há todo um respeito, uma solenidade, mas você não faz isso. E aí uma flor tão bonita, né? Um cheiro tão assim marcante agora, se a pessoa sente, cemitério. Tá vendo? Não é para isso que Deus criou aquela flor. Estão entendendo isso? Não é para isso. Irmãos, você deixa o corpo exposto. Na minha opinião, e na opinião da Bíblia, é um desrespeito com o ente querido, por quê? Já está sofrendo com o que perdeu. E aí ficar vendo ali aquele corpo sem vida, amado, é difícil, na hora que vai fechar o caixão, meu Deus, é complicadíssimo esse sofrimento. E isso daí não é o que Deus desejava, por quê? Porque Ele sabe que já vai ser difícil aquilo ali. E a pessoa ficar vendo aquilo ali, ela fica pegada, e vai lá e toca, e tal. E Deus proíbe na palavra, não é que Ele proíbe, mas Ele fala que isso gera uma impureza, Ele não deseja essa impureza. Onde está escrito isso? Números 19, versículo 11, depois a parte A do versículo 13. Aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, uma pessoa, imundo será por 7 dias. Então, em primeiro lugar, tocar um cadáver já deixa a gente impuro por 7 dias. Aqui a única forma de purificar seria com a água, com as cinzas da novilha vermelha. Como não tem templo, não tem vaca vermelha para a gente fazer isso hoje, graças a Deus por Yeshua HaMashiach. Amém? Mas aí eu vou pegar um princípio, continuando no texto. Todo aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, e não se purificar, contamina o tabernáculo de Adonai,
essa pessoa será eliminada de Israel. Então, aqui em primeiro lugar, você teve que ir num sepultamento, mesmo que você não tenha tocado, amado, você vai abraçar as pessoas, e muitas daquelas pessoas tocaram. Você está num ambiente impuro. Ao chegar em casa, tome banho, bote toda a sua roupa para lavar, limpe o seu cinto, limpe o seu sapato. No nome de Yeshua, eu creio que tem o mesmo efeito que a água com as cinzas da novilha vermelha. Sim ou não? Sim, ele não limpa a gente de todo o nosso pecado. Então, a solução mudou, ficou melhor e mais prática, mas o princípio permanece. Há uma impureza nessa situação. Estão entendendo isso? Então, chega em casa, pega toda aquela roupa ali, bote para lavar, de preferência, bote para lavar em separado das outras. Bota ali de molho em primeiro lugar. Enfim, estão entendendo isso? Então, isso é um princípio. E desse texto, eu quero falar aqui, e eu espero que muitos líderes de algumas congregações me ouçam. Se Deus fala que a pessoa ela tem que se purificar, porque se ela entrar no templo de Deus vai impurificar o templo, o que dirá então velar um corpo dentro da igreja? Isso é um costume americano, e é um costume que algumas denominações famosas no Brasil fazem. Pega o corpo da pessoa e vela dentro da igreja. Não. Isso é muito errado. Pode não ser o templo de Salomão, mas é um lugar separado para glorificar o nome do Senhor. Não se vela o corpo de uma pessoa dentro da igreja, irmãos. Não se vela o corpo de uma pessoa dentro da sua casa. Graças a Deus, hoje os cemitérios têm lá as capelas. Eu sei que não é uma coisa agradável, mas vai lá, já é um local próprio para isso. Então, velar o corpo de uma pessoa dentro do templo da igreja, você está profanando o templo, você está trazendo maldição sobre o templo. Deus, ele é misericordioso, amém? Mas não quer dizer que ele não quer que melhore isso, tem que melhorar isso. Tem muita gente que faz isso, está errado, muito errado. Ah, mas porque era o pastor da igreja, não interessa, morreu. Aqui é lugar de gente viva. Está entendendo? É lugar de gente viva. Então, não pode acontecer isso. Então, se for possível, não toque no corpo de uma pessoa. E aqui eu já dou dica. Amado, se eu morrer aí amanhã, entendeu? Tá lá, vai me velar lá, aqui, ó, caixão fechado, tá? Tem janelinha, tem nada. Ninguém tem... Não. Lembra de mim aqui. Nos momentos que a gente viveu juntos aí. É como eu disse, as pessoas não fazem por mal. Mas não quer dizer que é mal. Que não é mal porque elas não sabem. Está entendendo isso? Amém? Terceiro, chore. Não tente pedir a dor de sair. Mas após o período de luto, levante-se, adapte-se à sua nova realidade e continue a viver. Irmão, se tem uma coisa que me irrita em velório, não chora não. Que não chora não o quê, meu amigo? É para chorar mesmo. Deixa chorar, deixa... Assim, escândalo, eu sou contra. Amém? Porque tem gente que gosta de chamar atenção também. Mas assim, se a pessoa está ali sofrendo um choro sincero, genuíno, mas deixa chorar à vontade. Sabe por quê? Porque quem criou o choro foi Deus. Então Deus, ele quer que você chore para botar para fora, porque é um elo emocional muito forte, há um apego muito grande entre você e aquela pessoa que se foi. Então o choro é uma ferramenta de Adonai para que uma depressão não se instale em você, porque ao chorar, está doendo, mas aquela dor, Deus está te consolando. É muito errado você querer proibir a pessoa de chorar, de sofrer naquele momento. Ah, não fica assim. Que não fica assim o quê? Deixa a pessoa chorar, deixa a pessoa, entre aspas, se deprimir naquele primeiro momento, porque é natural, é como se um pedaço da pessoa estivesse sendo arrancado. Então você tem que deixar naturalmente o que Deus colocou em nós sair. Meu irmão, a pior coisa que tem é um choro retido de uma perda. Porque quando vem à tona, meu Deus, é pior.
E eu sei do que eu estou falando quando meu tio cometeu suicídio. Eu fiquei lá acudindo todo mundo, acudindo minha tia, meu primo, minha prima. Meu irmão, eu não senti nada e fui eu que vi por último com vida. Satanás usou a minha frase para levar ele a tirar a própria vida. Fui eu que o achei depois. E eu lembro exatamente quando caiu a ficha. Que terrível. Fiquei 1 ano com depressão profunda. 10 anos carregando culpa. Então eu falo essas coisas com propriedade. Não pense você que eu falo de boca para fora, não. Eu sei o que é perder uma pessoa que eu amava muito. E pior, eu sei o que é ficar 10 anos achando que era eu que tinha matado essa pessoa. Porque eu usei uma frase para um sentido e Satanás pegou a frase e usou para outro. Levando o meu tio ao suicídio. Então quando eu falo de morte, eu falo com propriedade. Então, deixa a pessoa chorar. Você quer fazer alguma coisa? Vai com uma camisa que você sabe que você vai ter que lavar depois, porque a pessoa vai borrocar ela toda de choro. E deixa ela chorar à vontade no seu ombro. Inclusive, se você ali tiver um sentimento de choro, não é porque você não chora que você não tem sentimento, mas, cara, você chora com ela também. Não fica com vergonha, não. Então é errado você querer proibir a pessoa de externalizar o sofrimento dela. É muito errado. Não faça isso, amém? Deixa a pessoa chorar. E ó, não é um dia só não, tá? Lógico que você vai tentar ajudar a pessoa a se reerguer, mas aqui, é natural esse sofrimento. Agora tem um detalhe. Sofrimento também tem um limite para Deus. Não é que, amado, esses dias para trás mesmo, eu chorei um pouquinho que eu estava lembrando da minha avó. Minha avózinha Raimunda. Que vozinha mais doce. E morreu tem muitos anos. Sabe assim, eu tive uma lembrança da minha avó. Lembrei do doce de pão dela, assim. Senti saudade, chorei, pronto, eu quase chorando de novo. Não estou agarrado nisso, mas a gente é ser humano, então de vez em quando vai ter uma lembrança, a gente vai chorar, tá entendendo? Isso não é pecado não, meu irmão. Só que assim, eu choro, tenho essa saudade, porém, graças a Deus, eu já estou curado aqui no meu coração. Então é uma saudade natural que acontece. Amém? Agora, você ficar agarrado naquele sofrimento, tipo assim, de você não conseguir se mover para continuar a sua vida, tem um prazo para isso. E a Bíblia vai mostrar para nós esse prazo. Lá em Deuteronômio 21, a parte B do versículo 13, diz assim: chorará por seu pai e por sua mãe durante 1 mês. Depois disto, a tomarás, tu serás seu marido e ela tua mulher. Irmão, essa situação aqui é uma situação extrema. Israel guerreava, aí o camarada lá, eu gostei daquela mulher, vou pegar ela para mim. Era direito da mulher, antes dela virar esposa daquela pessoa, ter o direito de ter um luto de 30 dias pelo pai e pela mãe que morreu na guerra. E você, olha só, não só perdeu o pai e a mãe na guerra, como foi tomada. Foi levada escravo para ser esposa de um cidadão que ela nem queria. Existe uma situação pior do que essa? Pare e pensa. E nessa situação extrema, Deus determina, ó, mas ela tem o direito de guardar luto por quanto tempo? 30 dias. Depois de 30 dias, bola para frente. Então esse é o prazo que Deus determina para um luto, para uma depressão. De você, em 30 dias, vamos dizer assim, você tem um direito de não querer saber de nada, de não querer fazer nada, tem esse direito. Não que você deva se entregar a isso, mas Deus entende, é um natural, de você guardar o seu luto, está entendendo isso? Mas passados os 30 dias, você tem que se movimentar. Porém, na vida que a gente leva hoje, onde todo mundo muitas vezes trabalha, nem sei se tem condição de fazer isso. Mas após 30 dias é exigido da parte de Deus uma movimentação diferente. Agora você tem que tocar a sua vida para frente. Passou disso, já vira uma maldição na nossa vida. E o diabo começa a tentar tirar proveito disso. Por isso que o período de 30 dias... O que é guardar luto? Você ficar sozinho num canto, isolado de todo mundo? Não. É justamente você... Está se achegando a Deus, pessoas estão ali se achegando a você para te ajudar a superar aquilo, amém?
mas deixando você sentir aquele momento de sofrimento. Então é 30 dias para você botar para fora tudo que dói. E no 31º dia você se erguer e continuar a viver. Por quê? Qual que é a realidade? Você está vivo. Deus não levou você. E Deus não quer que você seja levado pela morte de outra pessoa. Quem foi levado foi aquela pessoa, você permanece. Então você tem que continuar vivendo, porque Deus não tirou a sua vida ainda. Amém? Quarto, não espere alguém morrer para depois carregar a culpa de não ter feito bem ou resolvido determinado assunto. Ame, perdoe, abençoe as suas inimizades enquanto é tempo. Irmãos, isso aqui foi algo que Deus, falou muito forte no meu coração hoje. Depois que morre, a gente não tem como fazer nada. A gente pode sim se arrepender, tá entendendo? Pedir perdão a Deus e tal, e mudar de atitude com outras pessoas, mas aquela pessoa ali que a gente deveria ter ficado bem, acabou, já era. Ela morreu, Deus levou. E a gente não sabe quando Deus vai levar nenhum de nós. Então se a gente tiver que fazer alguma coisa, se tiver, tem que ser enquanto a pessoa está viva. Não depois que ela partiu. E você não sabe a hora que ela partiu, está entendendo? Então não deixe para dar amor, para liberar perdão, para abençoar. E aqui as suas inimizades. E Yeshua, ele diz: amai os vossos inimigos. Amar o amigo, a pessoa que você está bem, é fácil, mas Yeshua mandou a gente amar o quê? Os inimigos. E isso é bom, por quê? Porque Deus faz isso. Você acha que você era amigo de Deus quando Ele te resgatou? Você era inimigo dele, Ele te amou. O apóstolo Paulo nos ensina isso. Deus provou o seu amor por nós na cruz de Cristo, quando ainda éramos inimigos dele. Então assim Deus espera que nós venhamos a fazer também. E olha só que texto maravilhoso, em Eclesiastes 9, verso 10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Esse texto ajuda a gente a entender, como eu disse lá atrás, que uma alma, uma pessoa quando morre, a alma, ela não está em lugar nenhum fazendo coisa alguma. Por quê? Tem sabedoria? Não tem. Tem conhecimento? Se ela tivesse com Deus, teria sabedoria e teria conhecimento. Sim ou não? Lógico. Então isso prova que ela não está com Deus ainda. Então após a morte, nós não podemos fazer nada por nós mesmos e nem podemos fazer nada por ninguém. Então o tempo de fazer é durante a vida. Amém? Se você acha que faltou fazer para alguém que já partiu, Deus não quer que você carregue essa culpa. Olha, fala: Senhor, eu deveria ter feito, deveria ter agido, mas o Senhor me perdoa. E agora, plante na vida de quem está vivo, que é a forma de você retribuir. Amém? Aquilo. Glória a Deus. E quinto, não se revolte contra Deus pela morte de ninguém, pois todos irão trilhar esse caminho, e a Adonai pertence o tempo de cada um. Voltar-se contra Deus não trará ninguém de volta, apenas gerará um coração amargurado, uma vida vazia, mente cansada e pensamentos confusos, além do esfriamento da fé e o pior dos prejuízos, a perda da salvação. Por isso que eu disse que se você não souber lidar com a morte, você pode perder essa salvação. Porque dependendo do nível de revolta, você vai se voltar contra o próprio Deus. E se você se volta contra o próprio Deus, você para de se relacionar com Ele da forma correta. Não havendo um relacionamento sadio com Deus, o que você vai perder? Sua salvação. Sua fé vai esfriar. O pensamento vai ficar sempre uma confusão. A sua mente vai ficar cansada. Sua vida vai ser um vazio. E o seu coração vai ser amargurado. Muita gente não sabe, mas está magoado com Deus. Porque Deus tirou alguém de sua vida. Mas essa mágoa, ela é injusta.
Porque Deus, Ele é Senhor da vida. Ele dá, Ele tira. Ele tem o direito. E cada pessoa, Deus determinou o tempo. Mesmo que tenha sido uma tragédia, Deus permitiu porque estava na hora. E Deus tem planos que a gente não é capaz de compreender. Mas se cremos nele, temos que confiar que mesmo aquela situação tão ruim, tão difícil, Ele é bom. Uma vez, eu me lembro muito bem que eu fui fazer uma visita no Rio, de janeiro, com alguns líderes. E estávamos ali conversando com uma mãe que tinha perdido seu filho no acidente. O poste caiu em cima do carro. Ele estava parado no sinal, o poste do nada caiu, amassou o carro, morreu na hora. E ele era um crente desviado. E a mãe estava naquela revolta, porque Deus tinha que mostrar para ela se salvou, se não salvou, porque senão ela tal, aquela coisa toda. Eu estou ali, submissa ali, a liderança, ouvindo. Aí de repente um dos líderes fala assim: olha, perdoa Deus. Ah, eu não aguentei. Nessa hora eu falei: não, peraí, agora eu quero falar. Desculpa, mas a senhora tem que pedir perdão a Deus, né? A senhora tem que perdoar a Deus, não, Deus não peca. E falei com o líder: ó, o senhor pede perdão a Deus também, que você acabou de blasfemar assim, de uma forma ridícula. Perdoar Deus? Meu amigo, se eu estou magoado com Deus, quem está em pecado sou eu. É eu que não entendi ainda quem é Deus. Porque como se guarda a mágoa do santo, do perfeito, do amor, da luz, do que é bom? Então, se quem magoa-se com Deus, seja por qual razão, mas aqui a gente está falando da morte, é a pessoa que está em pecado. E ela precisa falar: Senhor, eu pequei porque eu me revoltei contra Ti. Deus vai perdoar? Claro que vai. Porque um coração contrito e abatido, Ele jamais rejeita. Estão entendendo isso? Jamais rejeita. E Deus entende, muitas das vezes, o seu sofrimento, o seu momento. Mas isso não te dá o direito de se revoltar contra Ele. Porém, Ele, na sua infinita misericórdia, Ele está ali te esperando para você se reconciliar com Ele. Então não se revolte contra Deus na perda de ninguém. Ou na perda de qualquer outra coisa. Amém? Amplie isso aí para qualquer coisa na sua vida. Porque você não vai conseguir isso de volta revoltado contra Deus. Deus não vai mudar o decreto por causa do seu biquinho. Mas se você fizer talvez uma oração de fé no seu sofrimento, se aprover, Deus pode se mudar o seu decreto. Aquela mulher nem pediu, Yeshua apenas viu o sofrimento dela. Não chores. Deu ordem para Esquife. E aí o menino ressuscitou. Entende? Então não se revolte contra Deus, a gente não ganha nada com isso. E olha o que diz em 2 Samuel 12, de 21 a 23. Disseram-lhe seus servos: que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste. Porém, depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão? Respondeu ele, aqui é o rei Davi: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se Adonai se compadecerá de mim e continuará viva a criança. Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderia eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Davi ele fez um jejum de 7 dias. 7 dias sem comer nada, sem beber nada. Imagina a situação que esse homem ficou. Pedindo a Deus: tem misericórdia, poupa a criança. Mas passada aquela semana, morreu a criança. Deus não ouviu o clamor de Davi. E aí o que Davi fez? Lavou, tomou banho, mandou chamar os levitas para tocar uma canção e comeu. E todo mundo: não, peraí, agora que você está descabelando, você está assim. Eu falei: meu amigo, enquanto ela estava viva, que podia acontecer alguma coisa. Agora que Deus levou, vou me revoltar contra Deus? Eu vou louvar o Senhor. Vou comer, porque eu tenho uma caminhada pela frente aqui, agora de ter que enterrar a criança e tal. Está vendo como é que... Aí você entende por que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Você acha que Davi ficou feliz com a morte da criança, por isso que foi comer pão? Não.
Com certeza ele chorou, ele sofreu, mas aqui, ele entende quem é Deus, o direito que Deus tem de fazer nascer e de fazer morrer, no momento que Ele quiser. Deus não tira o nosso direito de sofrer, de chorar, mas a gente não pode se voltar contra Deus por isso. Porque, além da gente ter perdido a pessoa, acredite em mim, a sua maior perda não é essa pessoa. A sua maior perda é se você se voltar contra Deus e aí perder o próprio Deus da sua vida. Amém? E olha, para terminar, eu quero ler isso aqui com vocês. Embora a morte seja nossa inimiga, e ela é nossa inimiga, viu? A morte é a criação de Deus, mas é a criação de Deus como uma inimizade nossa. Olha onde diz, 1 Coríntios 15, 26. O último inimigo a ser destruído é a morte. Depois que Deus destruir todo mundo na condenação, a própria morte será destruída. E é nosso inimigo. Amém? Então eu não estou dando essa palavra, você tem que ficar de mãozinhas dadas com a morte. Nossa, eu amo a morte. Que ama a morte o quê, irmão? Não ama a morte nada. Só que você tem que saber lidar com ela. Amém? Então, embora a morte seja nossa inimiga, é o desejo de Adonai que nós, os seus servos, dominem o medo e a dor que ela causa. 1 Tessalonicenses 4,13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, os que morreram, para que não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Está vendo? Deus não quer que você sofra, além do natural que a morte causa. Algumas pessoas nesse mundo, muitas, têm o privilégio de saberem se os seus entes foram salvos. Porque muitas vezes Deus se manifesta e diz, porque você sabia da vida da pessoa, né, que ela realmente era um crente de excelência. Mas muitos de nós, às vezes, não vamos ter essa informação. E a gente também não pode ficar revoltado contra Deus, porque a gente não sabe se foi salvo, se não foi salvo. Não pertence a nós essa informação. O que está revelado é nosso, mas o que está oculto é de Deus. Você tem que aceitar, meu irmão. Isso não vai mudar a sua realidade, não. O que vai mudar a sua realidade é a sua fé e a sua confiança em Deus, apesar de qualquer situação que te cerca. Embora a morte seja nossa inimiga, é o desejo de Adonai que nós, os seus servos, dominem o medo e a dor que ela causa. Pois a ressurreição de Yeshua, seu Filho, foi a garantia de que iremos viver com Deus eternamente, onde nem a morte ou qualquer outro mal existirá. Seremos santos, gloriosos e felizes para todos sempre. Olha aqui, ó, João 11, de 25 a 26. Disse-lhe Yeshua: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crê nisto? Está entendendo? Então, irmãos, a morte sim é nossa inimiga, é algo terrível. Vai causar uma depressão inicial que Deus mesmo permite que a gente tenha, mas Ele não quer que a gente seja escravo dessa dor, escravo dessa consequência. Todos nós temos que nos adaptar quando alguém morre perto de nós. É uma realidade, você vai ter que se adaptar, a sua vida vai mudar, vai ser diferente, mas Deus está com você para te ajudar nessa adaptação. E aí muito se fala da morte de Yeshua na cruz, sim ou não? Mas hoje eu não estou falando da morte dele. Porque a morte dele purificou você do seu pecado. Mas só isso não bastaria. Você morreria puro, mas ficaria morto. Hoje eu estou falando da ressurreição dele. Essa é a maior vitória. A morte dele foi só uma etapa para essa verdadeira guerra que ele venceu. Ele não venceu a morte quando ele morreu, ele venceu a morte quando ele ressuscitou. E a ressurreição dele é a nossa garantia
de que nós viveremos com Deus para todo sempre. E tudo isso que nós sofremos aqui vai acabar. Vivemos momentos hoje, onde nós temos vitórias, temos bênção, no outro dia nós temos derrotas e temos aflições. Mas chegará o dia, e está chegando, irmãos. Eu deposito toda a minha fé nisso. Onde estaremos no reino de Deus para todo sempre. E nenhum desse sofrimento vai existir mais. Ele chegará com seu talite e enxugará de nós toda a lágrima. Nos consolará. Viveremos felizes, amém? Felizes para todo sempre. Então, repita comigo: a morte é uma realidade, mas não é a minha Senhora. O meu Senhor é Yeshua HaMashiach. Amém?